Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus. Capítulo 12. Investimento lucrativo. Um fazendeiro famoso em toda a região pela excelente qualidade de seu milho era também justamente reconhecido por sua generosidade em repartir essa boa semente com os fazendeiros vizinhos. Para alguns, causava espanto, porque achavam que ele estava se prejudicando diante dos concorrentes. Mas ele tinha uma resposta interessante. Repartindo as melhores sementes com os meus vizinhos, estou somente usando uma maneira de me proteger. No processo de fertilização, o vento e os insetos carregam pólen de um campo para outro. Se meus vizinhos produzirem milho de qualidade inferior, esse tipo de fertilização empobrecerá a qualidade da minha produção. Essa é a razão pela qual quero que usem a melhor semente disponível. Essa pequena história ilustra um importante princípio de vida. O dar com inteligência não desprestigia o que temos. Em geral, obtemos muito mais vantagens repartindo do que entesourando egoisticamente todas as nossas ideias e vantagens. Preste bem atenção nas pessoas bem-sucedidas na vida. Quase sem exceção, verá que sua atitude de cordialidade e prestatividade para com os outros foi um fator tão importante para seu êxito quanto suas habilidades. Você pode inclusive notar que as mais impressionantes histórias de êxito dizem respeito a pessoas que ajudaram e inspiraram outras a alcançar grandes realizações, sem com isso prejudicar sua própria experiência. O êxito pessoal não deveria ser a meta prioritária da vida. Objetivo tão estreito, na realidade, destruiria totalmente seu propósito. Dedicação a uma causa maior que o ego e serviço ao próximo são prioridades de muito maior importância e impacto. Nenhum de nós vive para si, diz o apóstolo Paulo, e jamais deveríamos nos esquecer disso. Pensando em si mesmo. Todos conhecemos pessoas que estão tão absortas em si mesmas que nem ao menos percebem suas próprias fraquezas. O tema central na conversação de certo escritor girava sempre em torno de sua pessoa e de seus livros, sem perceber até que ponto o egocentrismo dominou toda a sua conversa e atitudes. Um dia, enquanto ele e um amigo estavam juntos, passou a maior parte do tempo falando de si mesmo. Finalmente, cessou seu dilúvio de palavras e perguntou ao companheiro: "Por que você não me conta algo a seu respeito?" "Bem", respondeu o amigo, "o que poderia eu falar a meu respeito que pudesse lhe interessar?" "Isso é fácil de responder", disse o escritor. "Poderia me contar quais as impressões que os meus livros lhe causaram." Esse negócio de acalentar o ego começa muito cedo na vida. Tome, por exemplo, o que acontece quando a família é acrescida de uma segunda criança. Um garotinho estava inicialmente muito satisfeito com a chegada de sua irmãzinha. Via a irmã como um brinquedo muito divertido. Mas logo percebeu que o bebê havia se tornado o centro de todas as atenções que antes eram suas. Não conseguia esconder o ciúme e ficava realmente zangado com sua nova irmã. Não adiantou muito a mãe lhe dizer que o bebê era um presente de Deus. Um dia, porém, ele apareceu com o que pensava ser a solução perfeita. "Mamãe", disse, "eu sei o que podemos fazer com o bebê. Vamos mandá-lo de volta para Deus." Como adultos, somos muitas vezes culpados de pensamentos ainda menos amáveis que esses. Não seria essa a direção para a qual mandaríamos as pessoas que parecem estar em nosso caminho. Seria bom que admitíssemos que somos profundamente interessados em nós mesmos. Esse fato da vida foi bem definido no título de um dos livros mais vendidos da Europa. Traduzido para o português, o título quer dizer "Todo mundo só pensa em si. Eu sou o único que pensa em mim." Parafraseando, diríamos: impertinente é aquele que fica todo o tempo falando de si mesmo, quando você preferiria ouvi-lo falar sobre você mesmo. O primeiro passo para evitar essa armadilha é reconhecer o perigo que ela oferece. Quando ambos saem perdendo. Nem sempre é por motivos egoístas que nos absorvemos no eu. Nestes tempos agitados, nosso apertado programa diário nos impede de dispensar a outros a simpatia e compreensão que merecem. Quando uma professora pediu aos alunos que escrevessem o que realmente gostariam de ganhar no Natal, um dos garotinhos escreveu: "Gostaria que a minha mãe não estivesse tão cansada, então ela poderia ser dócil e bondosa. No Natal passado ela trabalhou tanto que ficou zangada comigo por causa de uma coisinha que eu tinha feito." Não é raro acontecer de um marido habituado a chegar em casa para o almoço e encontrar a mesa posta
irritar-se se esse costume é interrompido. É possível que meta as mãos no bolso e ande para lá e para cá, enquanto seu semblante dá a impressão de que aconteceu uma grande tragédia. Ele não para considerar a possibilidade de que a saída para as compras tenha tomado um pouco mais de tempo naquele dia, ou que as crianças, que não foram à escola por estar doentes, exigiram mais tempo de sua esposa, e por causa de seu mau humor, sofre de indigestão o resto da tarde. Algumas donas de casa pecam igualmente em outros aspectos. Conheço uma eficientíssima e econômica senhora cuja casa está sempre em perfeita ordem. O pó nunca tem sossego sobre os móveis. Seu marido é uma boa alma que gosta de encorajar a esposa sempre que pode, mas nem sempre o consegue. Outro dia comprou um requintado aparelhinho para sua cozinha, querendo assim surpreendê-la com um presente que facilitaria o trabalho. Mas, em vez de agradecimentos, recebeu uma bronca por ser extravagante. E ela continuou martelando por diversos dias o fato de o marido ter gastado tanto dinheiro desnecessariamente, apesar de estarem bem de finanças. Talvez ela tivesse razão. Talvez tivesse mesmo sido caro demais e o dinheiro poderia ter sido usado com mais propriedade de alguma outra maneira. Porém, ela nunca considerou os motivos que o levaram a comprar o presente. Ele planejou lhe oferecer ajuda e alegria ao mesmo tempo. Ela falhou em não aceitá-lo gentilmente como um sinal de sua afeição. Imagino que suas felizes surpresas diminuíram muito depois disso. Nesses dois casos, ambos, marido e mulher, foram derrotados. Número errado. Há alguns anos, minha esposa e eu compramos uma casa nos arredores de uma grande cidade. Tivemos uma experiência muito engraçada quando compramos as cortinas. Fomos a uma loja comprá-las antes de os antigos donos da casa terem se mudado. Havíamos medido as janelas, mas nos esquecemos de um importante detalhe de uma delas. O vendedor nos autorizou a usar o telefone para nos informarmos a respeito. Folheei rapidamente a lista telefônica procurando o nome do antigo dono. Sendo que era um nome incomum, não tive dificuldades para localizá-lo. Quando disquei o número, uma voz de mulher respondeu e me informou que seu marido não estava em casa. É da casa da senhora. Quando veio a resposta afirmativa, disse-lhe que eu era a pessoa que estava comprando sua casa. O quê? Perguntou ela. Agora, receoso de ter discado o número errado, perguntei. A senhora é a esposa do senhor... E dei o nome completo do indivíduo. Sim, ela respondeu. Dando-lhe meu nome, eu disse, acabamos de tratar da compra de sua casa. Será que a senhora poderia me fazer o favor de dar algumas informações sobre uma de suas janelas? Precisamos delas, pois estamos comprando as cortinas. O senhor não está querendo me dizer que meu marido vendeu nossa casa sem me consultar, está? Veio a resposta. E acrescentou, não sei nada sobre esse contrato. A essa altura eu também estava totalmente confuso. Pedi desculpas e desliguei. Consultei a lista telefônica novamente e encontrei dois nomes exatamente iguais, nome e sobrenome. E eu havia ligado para o número errado. Muitas vezes acontecem coisas semelhantes em outros aspectos da vida. Falamos com uma pessoa ou temos algum negócio a tratar com ela e recebemos uma resposta ou reação completamente diferente da que esperávamos. E isso nos deixa frustrados. Pode ser que tenhamos discado o número errado, mentalmente falando. O britânico C.A. Joyce, diretor de uma escola, conta de um menino de sua instituição que fora levado à sua presença por ter insultado um de seus professores, chamando-o por nomes indecorosos. Ao conversar com o garoto, Joyce logo percebeu que o rapazinho não estava só abalado, como também triste por seu comportamento. Só algum tempo depois, o professor descobriu que naquele dia o menino havia recebido uma carta noticiando o falecimento de sua mãe. Ele estava em tal estado de choque que provavelmente nem percebeu o que estava dizendo, quando achou que estava sendo tratado injustamente. Seu mau comportamento era na realidade um clamor por simpatia. Quando as pessoas agem de uma forma que não gostamos ou compreendemos, quando são irrazoáveis ou mesmo completamente grosseiras, possivelmente há uma razão. Se pudéssemos descobrir o que as está perturbando, se pudéssemos conversar com elas da maneira devida, entenderíamos. E então, nossa atitude mudaria. Amplie seu currículo. Em seu conhecido poema sobre um amor que circunda até mesmo aqueles que não gostam de nós, Edwin Markham usa uma boa ilustração. Ele diz que alguém traçou um círculo em volta de si mesmo, tentando isolar-se de seu amigo. Mas seu amigo, em amor e compreensão, traçou um círculo maior que incluía a ambos.
O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, escreveu Salomão. É bom ter amigos. Porém, é uma virtude muito maior ser um bom amigo. E será sempre verdade que receberemos do mesmo jeito como damos. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.